O emprego da vírgula talvez seja uma das maiores dificuldades para as pessoas que escrevem. Primeiro porque quando aprenderam quer dizer, quando tentaram lhes ensinar, sempre houve a mistura de algumas lendas. Por exemplo, a vírgula significa que tem uma pausa. Ou então, toda vez que você parar para respirar, põe uma vírgula. Senhores, não é nada disso. A vírgula estabelece noções sintáticas. Quando você diz assim, professor saiu cedo, a estrutura sintática indica que professor é sujeito de saiu. Agora, quando você tem professor, saiu cedo, você obviamente tem um vocativo, professor, e aí coloca uma vírgula para separar do verbo. Nosso caso de hoje vai tratar principalmente da vírgula ligada às circunstâncias. Interessante falar do que é uma circunstância. São noções secundárias dentro da frase. Por exemplo, noções de tempo, de lugar, condição, causa. Então, repare só. Naquela noite, tudo parecia favorável ao medo. Note que a locução naquela noite, que veio no início, ela tem de ser seguida de vírgula. Ela está fora do seu lugar normal. Ela foi antecipada. Então, circunstâncias antecipadas têm que, no final, apresentar uma vírgula. Veja agora o que acontece com essa circunstância de lugar. Ela não virá no início, ela virá no meio. Então, ela fica entre vírgulas. Repare só, as casas, vírgula, ao redor da praça principal, vírgula, iluminavam-se rapidamente. Note que se eu trocar esse ao redor da praça principal e colocar no início, aí haverá uma vírgula só, claro, no final. Outro exemplo interessante é quando duas conjunções acabam ficando juntas. Repare, os tempos parecem complicados, mas, se tivermos calma, tudo se resolverá. Não sei se vocês repararam, o mais e o se. O mais tem uma vírgula antes, é normal, indicando a ideia contrária. E o se inicia uma ideia de condição. Dá uma impressão de que o mais ficou entre vírgulas. Fisicamente é até verdade, só que uma vírgula não tem nada a ver com a outra. Uma vírgula é a do mais, que indica oposição. E a outra é aquela que trabalha a condição, se tivermos calma. Tanto que vai haver uma terceira vírgula após a palavra calma. No entanto, se essa circunstância ou outra semelhante vier no final do texto, aí trata-se de um caso facultativo. Observe essa. As cidades permanecem tradicionais e mudam muito pouco, embora algumas alterações sejam marcas do progresso. Não sei se foi possível observar que, embora algumas alterações sejam marcas do progresso, é uma concessão. Só que veio no final. Tendo vindo no final, a vírgula no início é facultativa. Recordando então, circunstâncias antecipadas, uma vírgula no final. Circunstâncias interpostas, sempre entre vírgulas. E circunstâncias no final, vírgula facultativa. Na próxima semana teremos um novo vídeo e com um assunto interessante, como sempre.